No último vídeo trouxe a minha análise ao plantel do Futebol Clube do Porto para esta nova temporada. Neste vídeo, como prometido é devido, vou trazer então a minha análise à equipa que ficou em segundo lugar no último campeonato, o Sporting Clube Portugal. Assim sendo, hoje vamos olhar então para os nomes com que o Sporting se reforçou esta temporada e que foram muitos. Estamos a falar de 10 reforços, alguns dos quais eu trouxe a minha análise individualmente aqui para o canal. Pois pessoal, daqui com vocês é Greg Day, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E guys, no último vídeo analisamos o plantel do Futebol Clube do Porto, neste vídeo vamos analisar o plantel do Sporting Clube Portugal. No próximo vídeo vamos analisar o plantel do Sport Lisboa e Benfica. Tu o que é que tens que fazer? Inscrever-te no canal para não perderes nenhum dos vídeos que se vão seguir. Se não viste o vídeo do Futebol Clube do Porto, tens o card aqui em cima para ir checar. E se queres ver o vídeo do Benfica, ativa o sininho que é para receber a notificação quando o vídeo sair. Obviamente. Vamos então olhar para o plantel do Sporting Clube Portugal, mas antes disso vamos fazer então um apanhado assim de estatísticas à semelhança do que eu fiz no vídeo do Futebol Clube Porto. O Sporting tem aqui alguns dados que suscitaram o meu interesse, a minha curiosidade. Mas vamos então começar primeiro pelo número de jogadores no plantel. O Sporting inscreveu 20 jogadores. A nível de média de idades foi algo que me surpreendeu e muito. Estamos a falar de uma equipa com uma média de 23,86 anos de idade, o que faz, pronto, arredondando 24 anos. É uma média muito interessante e que espelha a aposta de Ricardo Costa para esta temporada, a aposta daquele que tem sido o projeto do Sporting em todas as modalidades, que é apostar muito na formação, apostar muito na juventude, ainda que esta formação acabe por ser uma falsa sensação de formação, porque o Sporting este ano foi buscar muitos jogadores jovens, mas jogadores que não fizeram a formação no Sporting. Depois, olhar para a média de alturas, o Sporting está com uma média de 1,90 m, penso que é alguns centímetros inferior à média do Futebol Clube do Porto, se não estou em erro, e a nível de peso de equipa, se é que isto te interessa, estamos a falar de uma equipa com uma média de 92 kg. Destacar também o número de elementos portugueses, o número de jogadores portugueses que o Sporting inscreveu para a sua equipa principal. Isto também é um dado que o Futebol Porto partilha de igual forma e nota-se claramente que o Sporting já se notava nos últimos anos que o Sporting é uma equipa que gosta de apostar na formação nacional, no jogador português, não tendo nenhum mal obviamente em apostar em jogadores estrangeiros, faz parte, mas é sempre bom nós termos jogadores nossos a jogarem nos nossos clubes, nas nossas equipas. Olhando então para os jogadores que compõem o plantel do Sporting Clube Portugal, vamos então começar pela baliza. E na baliza podemos começar com o Skok. Skok é um guarda-redes de 34 anos, um guarda-redes esloveno, que a temporada passada foi uma segunda opção, foi tapado completamente por Manuel Gaspar e este ano não vai ser diferente. Aliás, eu até me arrisco a dizer que Skok este ano vai ser até a terceira opção. Depois temos Manuel Gaspar que já é um nosso bem conhecido, presenças na seleção, tem tido prestações incríveis no Sporting, um dos destaques do nosso campeonato. Ele que se a temporada passada era o crónico titular da equipa do Sporting, este ano não vai ser diferente. Por fim, aquela grande surpresa, aquela que para já está a ser uma grande sensação aos meus olhos. Falo de quem? Yacine Belkaid, um guarda-redes de tremenda qualidade proveniente do Setúbal, ele que para já será uma opção de futuro, um jogador para crescer e para ganhar estatuto no Sporting, mas que meus amigos, este jovem tunisino é para arrebentar com tudo. Passando para a linha de centrais, e aqui, se eu no Futebol Clube do Porto me arrei muito na linha de centrais, eu aqui, em relação ao Sporting, tenho que tirar o meu chapéu porque o Sporting é a melhor equipa, a equipa mais bem reforçada para o setor de centrais, para a posição de central. Primeiramente, preservou Carlos Ruesga na equipa, à semelhança do Futebol Clube do Porto que preservou o seu experiente jogador Rui Silva, o Sporting preserva Carlos Ruesga. E quanto a gente pensava que com a saída de Pedro Valdés, o Sporting iria perder referência na primeira linha, iria perder isto e aquilo, eis que o Sporting surpreende com duas grandes contratações. A primeira, Nathan Soares, um jogador tremendo que eu fiquei um bocadinho de pé atrás, não em relação à qualidade do jogador, mas em relação às demasiadas parecenças que ele tem, tanto com Carlos Ruesga como com André José, que também foi outro reforço do Sporting. É um jogador muito influente e que tem tudo para ser muito influente nesta equipa do Sporting. É um jogador à imagem daquilo que Ricardo Costa quer imprimir no jogo do Sporting e eu vejo um grande futuro para este jovem jogador. Por fim, como eu já referi aqui, André José. André José é um central de 20 anos, um central que me fascina. Eu sou um verdadeiro apaixonado pelo jogo deste jogador, já o acompanho desde o tempo do ABC e ele é um central tremendo. Daquilo que eu pude ver no torneio de divisão, no torneio de pré-temporada, André José será muitas vezes aposta para a lateral direita, isto porque o Sport também tem algumas limitações na posição de lateral. Sim, tem. O Sport também não pode ser perfeito em tudo. O que me assusta mais em André José e Nathan, não tanto em Carlos Ruesga, é a falta de experiência de grandes palcos. Ou seja, a ver se me faço entender. É verdade que Nathan tem experiência de Liga Espanhola, é verdade que André José já se debateu com o Futebol Porto, Sporting, Benfica, os grandes portugueses. Mas a minha grande questão é saber ou procurar saber se estes dois jovens estão preparados para encarar uma Liga dos Campeões, para encarar uma prova europeia, para encarar grandes competições. Agora vamos ao setor dos laterais e é aqui que começamos a encontrar
alguns problemas no Sporting. Então vamos lá. O meu primeiro destaque vai para Francisco Costa, o filho de Ricardo Costa, é verdade, que troca então a equipa do Avanca pela equipa do Sporting Clube Portugal esta temporada. Obviamente que Francisco Costa não vai ser um jogador para jogar agora, muito dificilmente irá ter muitos minutos no Sporting, dificilmente irá ter um estatuto de segunda ou até terceira opção. Outro lateral direito, e este sim o único lateral direito desta equipa do Sporting, o único lateral que pronto, podemos dizer que efetivamente é para jogar. Schönegaard, o alemão do Sporting, já está há 2 temporadas no Sporting, se não estou em erro, mas este lateral direito canhoto de 32 anos é uma máquina, é um jogador tremendo, um remate potentíssimo, um jogador muito completo, um jogador muito à base da força, mas é através da força que jogadores como ele fazem muitos golos por jogo. Continuando, temos então depois para a lateral esquerda várias opções. Salvador neste momento está a ser a grande aposta de Ricardo Costa, com a saída de Pedro Valdés, qualquer que fosse o treinador que chegasse ao Sporting, Salvador ia ter que ser a aposta para a lateral esquerda, porque ele de facto é uma máquina. A partir do momento que um jogador de 20 anos que atua no processo ofensivo e faz golos, não é um golo, é golos, e que no processo defensivo é uma muralha, meus amigos, isto é um jovem de tremendo valor e que, não querendo tornar o Sporting uma equipa pequenina, é um jogador que vai ter que sair do Sporting mais cedo ou mais tarde para os grandes clubes da Europa. Muito à semelhança, por exemplo, de Luís Frade. A dar concorrência a Salvador pela posição lateral esquerdo está Edmilson Araújo, o lateral esquerdo cabo-verdiano, que já está no Sporting desde a temporada passada e que é um jogador defensivamente sim muito interessante, ofensivamente curto, na minha opinião. E por fim temos Martim Costa, o irmão de Francisco Costa, que veio reforçar também a lateral do Sporting Clube Portugal, o jovem jogador de 18 anos, que sim, estás-me a dizer, pera, esse é o Martim Costa que esteve no Futebol Clube Porto? Exatamente, ele troca Futebol Clube Porto pelo Sporting na expectativa de ter mais minutos. Relativamente então às pontas, há aqui 2 nomes do Sporting Clube Portugal, 2 jovens jogadores portugueses pontas. Podemos começar por Tomás Ferreira, 19 anos, ele que é um ponta-direita que tem cumprido muitos jogos na equipa B e que regularmente marca presença na equipa principal. Por fim, temos Duarte Seixas, um jogador de 19 anos que tem rolado também na equipa B. Vamos ver se é um jogador para jogar, se é um jogador que mais tarde irá sair, se é um jogador que terá lugar nesta equipa do Sporting, vamos ver. Posto isto, vamos então olhar para os outros 3 pontas que o Sporting tem na equipa. Fala então de Francisco Tavares, o ponta-direita que a cada semana, a cada jogo, a cada temporada começa a mostrar-se um ponta cada vez mais completo, um verdadeiro sucessor de Portela e de António Areia na seleção. Por falar em ponta-direita, podemos ir então a Mamadou Gassama, que é um jogador também ele muito interessante, proveniente do Granollers de Espanha. Do que pude ver no torneio de Viseu, tem características muito interessantes mesmo, mas que ainda assim não acho que seja suficiente para tirar a titularidade a Francisco Tavares. Indo agora para a ponta esquerda, temos Josep Folqués, um jogador tremendamente fantástico. Eu não conhecia este jogador, mas daquilo que eu pude ver no torneio de Viseu, é um jogador que tem todas as condições para se tornar uma grande referência nesta equipa do Sporting, um dos destaques para a ponta esquerda do nosso campeonato. Neste momento eu creio que o Sporting, quer para a ponta esquerda, quer para a ponta direita, não tem grandes dúvidas em quem é que é a primeira opção efetivamente, e aqueles que são jogadores para irem rodando, para irem segurando a posição sem perder qualidade. As primeiras opções claramente para a esquerda Folqués e para a direita Francisco Tavares, mas sem a menor das dúvidas. Por fim, mas não menos importante, temos então o setor dos pivôs. O Sporting, que ainda que esteja muito bem nesta posição, muito bem reforçado, não posso dizer que esteja melhor que o Benfica, não está. Mas posso sim afirmar que está melhor que o Futebol Clube Porto, isso sim. O Sporting neste momento tem 4 pivôs de tremenda qualidade na equipa principal. Estamos a falar de Jonas Tidman, que é um jogador muito forte defensivamente, um pivô de 26 anos dinamarquês, que ninguém conhecia, mas que já deu provas de ser uma excelente opção para a defesa, uma excelente opção para o ataque, ainda assim não a primeira opção. E quem é ele? Erekl Arsenashvili, que é um jogador, um pivô georgiano proveniente do ABC de Braga, que, meus amigos, é espetacular ver este jogador jogar. Tem uma margem de progressão tremenda, uma qualidade tremenda, a primeira opção para o ataque do Sporting de caras e uma grande força, um grande poderio, uma grande presença física na defesa. Depois há outros 2 pivôs que são para uma perspectiva mais futura, ainda muito jovens. Estamos a falar de Eduardo Almeida, 18 anos, que já é um jogador rodado na equipa principal, tem tudo para ser no futuro próximo um caso de séria ameaça à titularidade, quer de Tidman, quer de Arsenashvili. E por fim, na linha de pivôs, temos António Machado, 17 anos, um jogador que está inscrito para a equipa principal, mas que muito provavelmente ainda com idade júnior irá rolar na equipa B verde e branca, acredito. Feito esta análise ao plantel, o que é que eu posso concluir da equipa do Sporting? A nível de aspectos positivos, temos a posição de central, muita variedade, jogadores muito interessantes, ainda que eu acho
que eles os três partilham de muitas semelhanças e isso nem sempre pode ser bom, mas de facto dois destes três centrais, Natan e André José, são dois centrais com uma margem de progressão tremenda e que no presente demonstram uma qualidade gigante. Fazer também referência à linha de pivôs, 4 pivôs, 2 deles ainda muito jovens, 17 e 18 anos, outros 2 já jogadores para crescerem, que ainda não têm uma idade de maturidade, ainda não chegaram à plenitude das suas capacidades, ainda têm uma margem de progressão ainda que mais curta, mas ainda uma boa margem de progressão para melhorar em muitos aspectos as suas características individuais. Estamos então a falar de Tiedemann e de Arsnashvili, que são dois jogadores que têm muita qualidade e que dão muita força defensiva ao Sporting e muita competência no ataque. Tenho que referir também as pontas do Sporting. Estamos a falar de Folquez e Francisco Tavares, dois pontos de excelência, mas que quando olhando para as segundas opções, não sinto que as segundas opções consigam transparecer a qualidade das primeiras. Isso pode ser muitas vezes perigoso. E como último aspecto positivo, tenho que fazer referência à idade, à média de idades do Sporting, que ter esta qualidade, um grupo com esta qualidade, com uma média de idades tão baixa, é muito bom. Pode ser perigoso também, mas nesta perspectiva é muito positivo mesmo, porque há uma margem de progressão muito grande. Agora, nem tudo são maravilhas e há aspectos negativos. Um primeiro aspecto negativo talvez seja a baliza do Sporting. Para já, Manuel Gaspar é grande referência para a baliza, ainda sem um jogador à sua altura para o suceder ou para ser uma segunda opção. Podem-me falar de Skok, mas para mim Skok está uns furos abaixo a nível de qualidade em relação a Manuel Gaspar. E podem-me falar de Belkaid, mas Belkaid não é para agora, é para um futuro. Portanto, eu sinto que o Sporting precisava de um guarda-redes à semelhança do Futebol Clube do Porto, dois guarda-redes em que tu não sabes qual é que vai jogar a primeira parte, não sabes qual é que vai jogar a segunda. Outro aspecto negativo é a lateral direita. Francisco Costa ainda é muito curto, é um jogador ainda para crescer, e Schonegar está ali na lateral direita sem grande concorrência. Por isso fazia aqui falta mais um canhoto ali para a lateral direita, um jogador já com uma idade, com uma experiência, com uma qualidade, com características que o fizessem olhar e dizer, entre Schonegar e este não há qualquer diferença, são os dois muito bons. Feita esta minha análise, podemos então aqui construir um set do Sporting à semelhança daquilo que eu fiz com o Futebol Clube do Porto, numa perspectiva também mais de ataque e não tanto de defesa. Para a baliza coloco sem qualquer dúvida Manuel Gaspar. Estamos a falar de um guarda-redes que tem um potencial tremendo, tem demonstrado época após época a sua qualidade, a sua maturidade na baliza. Para a posição de central, também não há grandes dúvidas, temos Carlos Rueja com uma grande figura, mas com Natan, aliás, Preto e André José também. Mas aqui, entre André José e Natan, talvez Natan. Para a lateral esquerda também não há grandes dúvidas. Salvador, indiscutivelmente. Passando para a lateral direita, temos Schonegar com uma grande figura, com a possibilidade de Francisco Costa num futuro próximo fazer a posição e se assumir como uma segunda opção, o que não é no presente. E então André José acaba por ser aquele central que vai andar ali à espreita para fazer também a posição de lateral direito, fazer também a posição de central, mas muitas vezes ter que ser referência na lateral direita do ataque. Passando para as pontas, do lado esquerdo, Folquez, sem qualquer dúvida este jogador espanhol de tremenda qualidade. Na ponta direita teremos então Francisco Tavares, também outro ponta de excelência. Por fim, olhando para a linha de pivôs, Arsnashvili como a primeira opção para um ataque e Tiedemann a primeira opção para o processo defensivo, ainda que quer Arsnashvili quer Tiedemann são igualmente eficazes no ataque e igualmente competentes na defesa. Pronto, e não há muito mais a acrescentar a esta minha análise relativamente ao plantel do Sporting Clube Portugal para esta época 2021-2022. Guys, obrigado por todo o apoio deixado aqui no canal. Com vocês, foi Greg Dace, até à próxima e fui. Pau, pau. Lindos!